Bom dia, então, moçada. Ó, segunda-feira braba aí, né? 9h19. João falou que tá com quati. Normal, galera, normal, normal. Nem todos os dias a gente tem que estar cheio de energia e super bem, né? Mas vamos lá, vamos acordando aqui e vamos lá que eu tenho um desafio para vocês agora. Hoje nós temos um desafio. Hoje nós temos a seguinte tarefa juntos aqui. Nós temos que compreender o código genético. Vocês chegaram a ler sobre o código genético? Falem a verdade. Ó, oh, João. Boa, João. Galera, código. Vamos pensar. O que é um código? Se eu falar assim para você, vamos decifrar um código. O que significa? É tipo várias informações juntas que quando a gente lê elas, a gente vai chegar a uma conclusão final. Muito bem. Então eu tenho uma informação que eu preciso entender e decifrar ela para chegar numa solução, numa resolução ou numa nova informação. Então, olha, eu tenho um código agora, ok? E eu preciso decifrar ele. O que esse código vai me dar? Ou melhor, vamos lá. O que é que a gente está estudando? De novo, né? Sempre a mesma pergunta. Claro, eu vou chegar aqui e vou falar de código. Que código? Né? Vocês já estão pensando DNA. lá na programação, né? Olha aí, ó. Legal, galera. Vamos para a programação. Você pode muito bem pegar isso que a gente vai aprender hoje e transformar num sisteminha aí para fazer isso automático. Né? Olha aí, ó, bom você ir pensando nisso, fazer uma programaçãozinha, você vai jogar isso aqui, aquilo, blá, 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 vamos lá, vamos ver onde é que vocês vão chegar. Pensem assim, então, juntando biologia com programação agora com vocês, tá? Então, olha lá, ó, a gente está falando do que, galera? Dá o DNA e RNA das letrinhas. Do DNA, do RNA, das letrinhas, ótimo. Essas letrinhas definem o que em nós? Sempre as mesmas Características. as características, ótimo. Então, olha só, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver como que essas tais letrinhas, que são chamadas de bases nitrogenadas, vão determinar as nossas características. Para que isso possa acontecer, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar as letrinhas estão aonde? DNA. No DNA. E eu preciso fazer a leitura dessas letrinhas e no final do processo eu preciso ter a característica sendo expressada. Como é que a característica vai ser expressada? Através de uma proteína. Através de uma proteína. Ótimo, João. Vamos lá, galera. Qualquer coisa vocês parem e perguntem, eu não tenho como adivinhar. Então, olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as bases nitrogenadas, sempre recapitulando, né? Não tem jeito. Quem são as bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina, citosina e Uracilo. uracila. Muito bem. Eu vou ter que pegar isso daqui e vou ter, que são as bases nitrogenadas, e vou ter que transformar em proteínas. Muito bem. Aonde que está isso? É bom que daí a gente já vai recapitulando, né? Aonde que estão essas letrinhas? Essas letrinhas estão no DNA. Lembrando lá, sempre a gente faz essa brincadeira com vocês e sempre que a gente ensina isso, a gente brinca desta forma. Aqui está o livro de receitas. Ok? O livrinho de receita. E você vai ter cada receita. Cada receita a gente chama do que aqui na nossa brincadeira da genética? Cada receita é uma característica. Então, cada receita corresponde a Uma um. letra. Será? Será que uma letra vai me dar uma proteína?
O DNA é formado por um monte de coisinhas, um monte de pedacinhos, que são chamados do quê? Olha lá, galera. Cada receitinha sai de um gene. Isso. Vai gravando lá, galera. Ou seja, existe um gene para determinar a voltinha do nariz que você tem. Existe um gene para determinar se a sua orelhinha ela é soltinha ou se ela é coladinha. Muito bem. Existe o gene que vai determinar como vai ser a cor da sua pele, do seu olho, do seu cabelo, e assim por diante. Então, são as receitinhas. Cada receita, lá no seu livro de receita, o livro todo, o DNA. Cada receita, um gene. Para que eu coloque essa receita em prática, eu preciso produzir proteína. Isso eu chamo de a expressão do meu DNA é na forma de proteína. Ok, tá. E daí, professor? O que tem a ver o código genético que você falou? Olha só. Eu preciso fazer o quê? Proteína. Mas a minha receita está na forma de bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina, citosina, uracila. Ok? Eu não consigo fazer direto. Então, eu tenho que ter uma, vamos dizer assim, tipo uma fórmula para pegar as bases nitrogenadas e falar, essa base nitrogenada dá uma proteína. Que proteína? Dá um aminoácido. Que aminoácido? Aminoácido, professor? Me perdi. Do que é feita proteína, galera? Dos aminoácidos? De aminoácidos. Então, para fazer uma proteína, eu preciso de aminoácidos. Então, o que o código genético vai fazer? Ou o que é ele? O código genético é a sequência. Presta atenção, galera, e vai tirando suas notas aí. É a sequência de bases nitrogenadas. Para ser mais preciso, uma coisa que a gente já falou na última aula, quantas? 3 bases nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas. Esse roxo ficou horrível, trocamos para azul. 3 bases nitrogenadas vão determinar o quê? Um aminoácido. Isto é chamado de código genético. Isto é chamado de código genético. A última aula a gente brincou. Se 3 bases nitrogenadas me dão um aminoácido, se eu tiver uma proteína com 30 aminoácidos, olha lá, 30 aminoácidos tem a minha proteína, PTN, proteína, AA, aminoácido. Quantas bases nitrogenadas eu tenho neste meu gene? 90. 90, homem? 90, homem? Eu acho que sim. Ó, cada aminoácido, 3 bases nitrogenadas. Certo? Uhum. Cada aminoácido, 3 bases. Então, o que eu faço? Multiplico por 3. Por 3. Então, se eu multiplicar 3 vezes 3, 9. 9. Vai 0? Vai. 90. Ok? Então, 90 bases nitrogenadas vão me dar uma proteína com 30 aminoácidos. Correto, gente?
Correct. Vamos lá. Então, olha só. Mas para que eu possa usar esse código genético, eu tenho que fazer aquelas coisas que eu já fiz antes nas outras aulas, que a gente vai recapitular. Então, olha só. Para que eu possa utilizar, ou como eu vou utilizar, aonde eu vou utilizar esse conhecimento do código genético, eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu preciso fazer o que a gente chamou já, e a gente chama de transcrição. O que é transcrição? É a passagem de DNA para RNA. Ok? A transcrição é a passagem de DNA para RNA. O que muda? A base nitrogenada lá, a uracila que tem no RNA. Isso, muito bem. Isso é uma coisa que muda. Uracila. A uracila no lugar de quem? Timina, No lugar eu acho. Que é da timina. timina. Muito bem. Então, eu vou ter U aonde eu teria T se fosse um DNA. O que mais que mudou? Eu saí de uma, duas fitas e eu vou formar agora apenas uma fita. Uma fita apenas. Ok? Eu não tenho uma segunda fita. Então, o que eu preciso fazer antes de produzir a proteína? Eu tenho que fazer uma transcrição. Eu preciso pegar a sua receita, que está em DNA, e transformar em uma receita, certo? De RNA. Ok? Por enquanto tá tudo bem? Sim ou não? Tudo certo. Tá bom. Então, olha só. Agora, eu tenho um detalhezinho aqui. Olha só o que aconteceu. Opa, não era para fazer isso. E agora já foi. Mas vocês anotaram, né? Sim ou não? Com certeza. Com certeza, eu imagino. Imagino que vocês tenham anotado. Por isso eu vou devolver aqui para vocês. Olha só. O que acontece? Antes de eu fazer isso, eu tenho que conhecer os 3 RNAs. Vocês conhecem os 3 RNAs? Se vocês fizerem as atividades, vocês conhecem. É, Quem são? aquele mensageiro, Isso, o mensageiro. O Ia falar certo, pode continuar. Transportador. E o ribossômico. Ribossômico, muito bom. Olha lá, galera. Então eu tenho que relembrar. Se vocês fizeram atividade, tá vendo como é importante fazer atividade? Porque daí a gente lembra mais fácil. O mensageiro, o RNA mensageiro, é o cara que vai ter exatamente a receita. Receita. A receita para quê? Para fazer a proteína. Ok? O transportador, ele vai transportar os ingredientes. Vamos lá, gente. O que é que eu estou formando? Proteína. Qual é o ingrediente da proteína? as bases nitrogenadas, Do que é feito proteína? aminoácidos, Aminoácido. Então, o RNA transportador, o que ele vai transportar? os aminoácidos. Os aminoácidos. Certo? Certo? Lembra lá, a receita e eu, do que vai ser feita essa receita? Se é proteína, eu faço com aminoácidos. Então, alguém tem que trazer os aminoácidos. Quem que traz? O RNA transportador. E o último, quem que é? Quem que é o ribossômico? O que ele faz? Eu posso adivinhar a receita ou eu tenho que ler ela? Tenho que ler. Eu tenho que ler. Muito bem. Quem que faz a leitura? O ribossômico. Quem que é o ribossômico? É o cara que vai dar origem aos ribossomos. Lembra lá, galera? Leitura. Ele é o leitor, ele é o cozinheiro. Poderíamos falar que ele é o cozinheiro?
Então, olha só, nós temos a receita, que é o RNA mensageiro, que veio da onde? Do DNA. Nós temos o transportador, que é quem transporta os ingredientes, os aminoácidos. Da onde que ele veio? Também veio do DNA. Tá? E eu tenho o cara que vai ler, que é o cozinheiro. Quem que é? O ribossomo. Fiquem tranquilos, aos poucos a gente vai se apropriando. Então, olha só. Para que eu possa utilizar o meu código genético, eu tenho que conhecer um negócio que é chamado de códon. Código genético. Tá? Eu preciso conhecer o que é códon. Também eu já falei isso para você. Trinca ou tríade. Todos estão levando eu a pensar em três. Três o quê? Então, olha lá, ó. O códon é formado por 3 bases nitrogenadas. E é a mesma coisa que trinca ou tríade. Bom, vamos lá. Aonde que está isso, galera? Em primeiro momento, aonde que estão esses códons? Os códons, eles estão aonde estão as nossas receitas. Aonde estão as nossas receitas? No DNA, ok? Então, os códons estão ali. Cada códon desse DNA, ele vai ser transcrito em RNA. E isso vai ser traduzido em um aminoácido. Olha aí, ó, já tivemos o dogma a gente chama de dogma central. Dogma central é exatamente esses dois eventos. A passagem do DNA para o RNA, que nós chamamos de transcrição. E a leitura do RNA para formar o aminoácido, que nós chamamos de tradução. Ficou feio esse meu A aqui, né? Tradução e transcrição. Vamos lá, galera, me ajudem aí que eu esqueci. Quem é que faz a tradução? Quem que faz a leitura das bases do RNA e forma aminoácido? Acabamos de falar. Voltamos um ali, você vai ver. Quem que faz a leitura, galera? O RNA ribossômico. Isso, o ribossomo. O RNA ribossômico faz o quê? Ele forma os ribossomos, tá? Vamos lá. Quem é que faz a transcrição? É a mesma coisa. Passagem de DNA para DNA era um nome. Passagem de DNA para RNA, uma enzima chamada de Desoxirribose? RNA polimerase. Vamos lá. Quem que é a desoxirribose? É do DNA. Isso, a desoxirribose é o açúcar que forma o DNA. Ok? Agora vamos lá. Olha só. Um slidezinho aqui para você entender o que a gente acabou de falar. Então, nós vamos ter ali, ó, o DNA. Aí eu fiz o quê? A transcrição e formei RNA. Teste. Um teste. Como é que eu sei que é um RNA? Porque tem uracilo. Muito bem, muito bom. Então eu tinha um DNA, eu fiz a transcrição e formei um RNA.
Como é que eu sei? Tem uracila. Como é que é o outro jeito que eu sei? Só tem uma fita. Aí, o meu exemplo está dando o seguinte: no meu RNA, onde está a minha receita, portanto, ele se chama RNA mensageiro. Eu tenho lá G, C, U, A, C, G, A, G, C, U, C, G, G, U, G, A, beleza? Todo mundo está vendo isso. Agora eu quero que vocês façam o inverso. Determine como é o meu DNA. Rapidinho, galera. Faça aí no papel. Daí você confere se você não quer falar. Tá, peraí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Como é o DNA que deu origem a esse RNA mensageiro aqui? Calma. Para ajudar, A com T, T com A, Ah, C com G, G com C. ah. E o U? Aí fica por você. Quem que falou alguma coisa aí? Vamos ver. Alguém escrevinhou alguma coisa aí no chat. Vamos ver. E o senhor não vai dar de ver o slide? Eu já estou voltando lá. Não, só miguelaram aqui, eu acho. Pronto. O Thiago tinha levantado a mão, mas não sei se não foi sem querer. Fala, Thiago. Ou escreve aí. Ele falou que foi sem querer. Ah, tá bom. Então vamos lá. Conseguiu fazer o caminho contrário? Eu quero que você faça o caminho contrário. Ó. Aí você vai saber como é que é o DNA de onde saiu esse RNA mensageiro. Se tem G aqui, o que tinha no DNA? Tinha C. C. Vou fazer só esse primeiro pedaço. C. Se tem C aqui no RNA, o que tinha no DNA? Tinha G. G. Agora eu quero ver. Tem U aqui. T. Tinha T, né? Tinha T? Ó, se tivesse um T aqui, o que teria aqui? Se fosse um T no meu DNA, o que estaria aqui no lugar do U? O A. O A, isso. Então, o que é que eu tenho no DNA? Ah, teria o A. O A. Tem que meio... Vamos Que lá? ódio, porque eu tive tudo com T, era o A. Que ódio. E agora, esse A aqui veio da onde? Porque tinha o que no DNA? Um T. Um T, monstrinhos. Isto aí. E agora? O que tem aqui? Um G. O G. E agora? Um C. O C. Muito bem, vamos mais um pouquinho. Mas que coisa. E agora? Olha, são dois As. O que Dois tem no... T. Dois T's. C. Agora, G. E agora? Tem dois U's lá. Dois A. S. Muito bom, galera. Já entenderam. Olha aí, ó. Galera, quem não entendeu, pede aí, gente. Pede aí. Então, pensa só. Eu tenho... Vou fazer a relação aqui para vocês. Não quer apagar? Tá bom. Então, assim, no meu DNA, se eu tenho C, eu vou ter G no RNA. No meu DNA, se eu tenho G, eu vou ter C. Se tem A, vai ter U. É a única O A é U, diferença, galera. É a única diferença. A, U. Se eu tenho T, eu tenho A. Então, a única diferença é o U. Muito bem. Foca aqui agora, tá? Foca aqui no tio de volta. Olha só. O que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo a leitura das letrinhas do meu DNA, que foram transformadas em RNA, chamado de RNA mensageiro. Ótimo. Eu já cheguei na proteína que é para isso que eu estou fazendo isso? Ainda não. O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que ler o meu RNA mensageiro. Cada 3 letrinhas, um códon. Cada 3 letrinhas, um códon.
esta proteína aqui vai ter, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons, ok? Por enquanto, ele vai ter quantos aminoácidos? A proteína vai ter quantos aminoácidos? 3. Ah, um. Não, olha lá, vamos lá. Quantos códons eu tenho aqui? 1, Tem 6. 2, 3, Verdade. 4, 6. 5, 6 códons. Cada códon, um aminoácido. Quantos aminoácidos eu vou ter nesta proteína? 6. 6. Muito bem. Então, olha lá, ó, mais uma anotaçãozinha lá para vocês. Ó. Um códon é igual a um A. Muito bem. Aí aqui do lado está o nomezinho lá. Quantos A's existem mesmo, galera? 20. 20. Muito bom. Então aqui está o nome de alguns deles, tá? Alanina, treonina, lisina, leucina, arginina. E daí eu tenho um desafio. Um desafio. Quero ver quem mata essa, ó. Tem um stop aqui. O que é isso? O que vai ser isso? E daí eu tenho isso aqui, ó. Com calma. Com calma. Aqui é uma tabela, já tinha mostrado isso para vocês, com todos os códons que são possíveis de serem formados. Olha só, eu vou ter quantas posições, ou seja, quantos quantas... Um códon é formado pelo quê, galera? Uma base, 2 bases, 3 bases. Certo? Meu códon, ele é formado por uma base. A primeira base, a segunda base, a terceira base. Ok? Então, a combinação dessas 3 bases vão me dar o quê? Um aminoácido. Um aminoácido. Perfeito. Vamos lá. Então, olha só. Qual base nitrogenada eu posso ter aqui na primeira posição? Sei lá, o A? Pode ser A? Pode. Pode. Só pode ser A? Não, pode ser outro. Pode ser o qual mais? O G, O G, o C, o C. E agora? o U, no caso, daí. O U. Muito bom. Beleza. O que eu posso ter na segunda letrinha? Pode ser A? Pode, Pode. Pode ser G? pode, Pode ser C? Pode pode. ser U? Pode. E na terceira? Mesma Mesma coisa, não coisa. é? A, Uhum. G, C ou U. Muito bem. Aqui eu tenho uma combinação, né? Quantas combinações são possíveis? Olha a matemática lá, professor Diego Carbone, né? Quantas combinações são possíveis? Porque eu vou ter lá a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra. Quantas combinações são possíveis? Eu tenho... Oi? Muitas. Muitas? Olha só, eu posso ter A aqui? Pode. Pode ser A aqui? Na segunda? Pode. Pode ser A na terceira? Pode. Pode. Então a minha combinação pode ser A e A, não pode? É, Ótimo. A minha combinação poderia ser A e G? uhum. Sim ou não? Poderia Sim. ser A, C, A, U. E poderia ser A, G, G, C, Meu Deus. G, U, e assim sucessivamente? Sim ou Exato. não? Exato. Então, olha só, quantas bases eu posso ter aqui diferentes? 4. Quantas bases podem ser diferentes aqui? 4. E na terceira posição? 4. Isso é matemática, galera. Vamos lá. Como é que eu faço para saber quantas combinações eu posso ter? 4 vezes 4?
16. vezes 4. Quantas combinações possíveis? 64. 64 combinações, galera. Muito bem. Muito bom. Significa que eu tenho 64 códons e todos estão aí na frente de vocês agora. Professor, eu preciso decorar isso? Não, nem quero. O que vocês acham? Professor, eu Olha, preciso eu espero que não. Não, não precisa, tá, galera? Se cair numa prova, se cair num trabalho, se cair, vai ter isso aqui para te ajudar. O que eu preciso é aprender a mexer com essa tabelinha. Então, olha como é que eu vou mexer. Você está vendo que aqui, ó, eu tenho escrito primeira letra. Aqui eu tenho segunda letra. E aqui eu tenho terceira letra. Correto? Todo mundo viu isso? Sim. Sim. Sim? Agora, olha lá, a gente volta aqui, ó. Se nessa primeira posição minha aqui, ó, tiver um A, na minha segunda posição tiver um C, na minha terceira posição tiver um G, agora eu vou lá e olho na minha tabelinha, eu já vou lá com vocês, ó. 1, 2 e 3. Grava lá, A, C, G. Agora a gente vem aqui, ó. Na primeira base nitrogenada, a gente procura o A. Olha aqui, ó. Aqui estão as que começam com A. O que era a minha segunda? C. C. Tá aqui, ó. Segunda base é C. Eu vou descer aqui e vou me encontrar. Está aqui, ó. Primeira e segunda. A, C e qual que era a última? G. G. Tá aqui, ó, galera, ó. Tá aqui o meu códon, o códon que a gente procurava é ACG. Caramba. Ok? Que aminoácido que me dá? Treonina. Treonina. Muito bem. E assim eu vou fazer a leitura do meu RNA mensageiro. Aí eu fiz a leitura do primeiro. Aí o meu ribossomo vai andar e vai ler o segundo códon trinco tríade. E vai determinar o segundo aminoácido. Aí ele lê a terceiro códon, mais um aminoácido. Quarto códon, mais um aminoácido. E assim ele vai montando a proteína que você precisa fazer. Da onde saiu a receita? Do DNA. Foi passado para a RNA e o ribossomo faz a leitura para a construção da proteína. Olha só que tem um detalhe. E amanhã eu vou perguntar isso para vocês. Então, deem uma olhadinha rápida, galera, para vocês poderem ajudar aqui e participar mais. Olha só, eu tenho aqui, ó, o códon escrito stop. E aqui tem mais um, ó. O códon escrito stop. E eu tenho um códon que é o códon de iniciação. Acharam já? Start códon. Start códon. Muito bem, olha aqui, ó. Start códon. Aonde começa? O que será que significa isso? O que isso vai influenciar na minha proteína? Isso fica o assunto para A próxima aula. amanhã, nossa próxima aula. Correto, galera? Correto. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Falem Acredito comigo. que sim, eu falei. Você acredita que sim? Aham. Isso. Então dá uma olhadinha o que é o start, o que é o stop, dá uma olhadinha o que são esses códons para entender um pouquinho melhor. E amanhã nós vamos fazer o que a gente chama de tradução. O que é tradução? É construir a proteína. Tá bom? Com a participação de todo mundo, ou seja, ribossomo, RNA mensageiro, acharam que eram vocês, né? Eu tô tentando, né, galera? Hoje só 2 abriram câmera, estão com A em biologia, vão ficar com A em biologia em 2021 inteiro. Galera, grande abraço para vocês, fiquem bem. Opa, Fernando, tá com D já. Pelo menos não tá sem conceito.
Um abraço para vocês, tá? Qualquer coisa, chamem e a gente vai conversando. Parando a gravação.